Enoque, o homem que andou com Deus e não morreu. A história do profeta Enoque na Bíblia. Enoque é uma das figuras mais misteriosas e fascinantes das Escrituras. A Bíblia o apresenta como o sétimo descendente de Adão, vindo da linhagem de Sete. E seu nome aparece no livro de Gênesis, dentro da genealogia que vai até Noé. Embora os registros sobre ele sejam breves, sua vida marcou profundamente a história da fé, pois Enoque se destacou em sua geração como alguém que viveu em plena comunhão com Deus. Desde cedo, Enoque foi reconhecido como um homem diferente de seu tempo. Enquanto muitos da sua geração se afastavam do Criador e se entregavam à maldade, a Escritura testemunha que ele andou com Deus. Essa expressão não fala apenas de um comportamento correto, mas de uma vida de intimidade, amizade e obediência contínua ao Senhor. Ele não foi apenas religioso, mas alguém que viveu cada dia em harmonia com a vontade divina. A fé de Enoque foi tão notável que se tornou exemplo para todas as gerações posteriores. O autor da carta aos Hebreus afirma que, antes de ser arrebatado, Enoque recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Sua vida foi um reflexo da confiança no Criador e de uma entrega total ao Senhor. Além de sua vida de santidade, Enoque também exerceu o papel de profeta. No Novo Testamento, a carta de Judas registra suas palavras, onde ele anuncia que o Senhor virá com milhares de santos para executar juízo sobre os ímpios e sobre as obras de impiedade praticadas contra Deus. Essa profecia mostra que Enoque não apenas viveu perto do Senhor, mas também foi porta-voz da justiça divina em meio a uma geração corrompida. O ponto mais impressionante de sua história está em seu destino. O livro de Gênesis declara que Enoque andou com Deus e já não era, pois Deus o tomou para si. Diferente de todos os outros patriarcas da genealogia, que são descritos como tendo vivido um certo número de anos e depois morrido, Enoque simplesmente desapareceu, pois o Senhor o levou. Ele não experimentou a morte, mas foi arrebatado por Deus. Essa singularidade de Enoque encontra paralelo na vida do profeta Elias, que também foi levado ao céu em um redemoinho de fogo sem passar pela morte. Ambos se tornaram símbolos da vitória sobre a morte e da esperança da vida eterna para todos aqueles que andam com o Senhor. O Novo Testamento reforça esse testemunho. Em Hebreus 11:5, lemos que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e que isso aconteceu porque ele tinha fé. Em seguida, o escritor acrescenta uma lição profunda. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a vida de Enoque continua ecoando até hoje como um chamado para vivermos pela fé, e não apenas pelas circunstâncias visíveis. Ao longo da história, a figura de Enoque também foi associada a escritos antigos conhecidos como o Livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte da Bíblia, mas que influenciou a tradição judaica e cristã primitiva. Nele, Enoque aparece como alguém que recebeu visões celestiais e revelações sobre o juízo final. Ainda que esse livro não seja canônico, ele mostra como a memória de Enoque continuou inspirando gerações como um homem próximo de Deus e mensageiro do céu. A vida de Enoque traz muitas lições para nós cristãos de hoje. Ele nos mostra que é possível andar com Deus mesmo em meio ao mundo corrompido. Ensina que a verdadeira vitória não está nas conquistas terrenas, mas em viver em comunhão com o Senhor. Seu exemplo revela que a fé é o caminho para agradar a Deus e que aqueles que perseveram serão recompensados com a vida eterna. Assim, a história de Enoque continua atual e inspiradora. Ele nos lembra que a maior glória de um ser humano não é o que conquista no mundo, mas a intimidade que desenvolve com o Criador. Da mesma forma que Enoque foi levado por Deus, também temos a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, quando Cristo voltar em glória para buscar os que lhe pertencem.